Você abre o aplicativo do banco e vê a fatura do cartão. Você respira aliviado, porque existe um botão sedutor chamado pagamento mínimo. Parece uma saída inteligente, quase civilizada. Você pensa que está comprando tempo, que mês que vem você se organiza. Aí vem o segundo truque, o parcelamento leve, aquele que não dói hoje. Você aceita e continua vivendo. Só que por trás dessa tela limpa existe uma máquina operando com a frieza de uma calculadora. Ela não foi feita para te ajudar, foi feita para te manter girando dentro dela. A mentira social é que o cartão é conveniência e que 2% ao mês é quase nada. 2% parece café pequeno, parece um pedágio. Só que juros compostos não são pedágio, são gravidade. Você paga, a dívida não morre. Você paga de novo e a dívida renasce maior. E quando você percebe, não é mais sobre consumo, é sobre submissão financeira. É a mesma lógica de um sistema que promete segurança e entrega dependência. O cidadão acha que está escolhendo, mas está apenas aceitando a regra do jogo. Nos próximos 20 minutos, eu vou provar matematicamente por que esse pagamento mínimo está custando a sua liberdade. Quando você paga o mínimo do cartão, você acha que está resolvendo um problema doméstico. Só que você está encostando a testa na ponta de um iceberg e chamando aquilo de gelo. A raiz é sistêmica. O Brasil é um país que transformou juros em instrumento de controle social. A economia vive num equilíbrio frágil. Quando o governo gasta demais, a inflação ameaça subir, o Banco Central segura a demanda com Selic alta e o crédito fica mais caro para todo mundo. Em dezembro de 2025, a Selic estava em 15% ao ano. E o Copom deixou claro que manter juros altos por tempo prolongado era o jogo do momento. Agora vem a perversidade. Enquanto o custo do dinheiro na economia gira em torno de Selic e CDI, a pessoa física no rotativo é empurrada para taxas que não tem nada a ver com 2% ao mês. O dado é público. A taxa média do cartão de crédito rotativo já foi reportada na casa de 445% ao ano. Isso não é risco, isso é um mecanismo de captura. É uma diferença brutal entre quem tem acesso ao dinheiro barato e quem só consegue dinheiro caro, como se existissem dois Brasis dentro do mesmo CEP. E ainda tem o CET. O brasileiro olha uma taxa e acha que entendeu o custo. Não entendeu. CET é o custo total da operação, com juros, tarifas, seguros, impostos e encargos. Existe norma do Banco Central e do CMN exigindo cálculo e transparência desse número, justamente porque a taxa nominal sozinha engana. O sistema até diz quanto custa, mas diz do jeito que você não sente. Você sente a parcela, você não sente o patrimônio sendo triturado. Aí você pergunta, por que isso continua, mesmo com tentativa de limitar o estrago? Porque a engrenagem é de poder. Até com a limitação para evitar que o rotativo vire uma bola de neve infinita, as taxas seguem absurdas e variam sem uma queda expressiva. O objetivo prático é simples: manter a classe média pagando para não morrer, sem acumular ativos, sem respirar. E isso conversa com outra grande mentira estatal, o INSS. INSS é repartição, não é poupança sua. O dinheiro de quem trabalha hoje paga quem já se aposentou. Não existe uma conta com seu nome, existe um fluxo que depende de sempre entrar gente nova para bancar promessas antigas. Quando a demografia piora, o sistema precisa aumentar a contribuição, cortar benefício ou empurrar a idade. A lógica é a mesma do mínimo do cartão. Você paga para manter o fluxo vivo, mas não constrói patrimônio que te liberte. Eles querem que você olhe para a parcela, para o mínimo, para o alívio psicológico de pagar alguma coisa e seguir a vida. Esse é o truque. O problema real não é a compra que você fez no cartão. O problema real é o contrato invisível que você assinou com a pior matemática possível. Juros compostos aplicados sobre uma dívida que não amortiza de verdade. A verdade, a única que importa é esta. O rotativo não é crédito, é um moedor de patrimônio. Ele foi desenhado para transformar um deslize de caixa em dependência crônica. Você acha que está pagando a dívida, mas você está pagando o direito de continuar endividado. E quando o sistema te oferece parcelamento para caber, ele não está te oferecendo conforto, está te oferecendo tempo de servidão, porque ele alonga o prazo e mantém a engrenagem do custo efetivo total trabalhando contra você. Você vive num país em que o dinheiro tem preço. Selic e CDI precificam o custo do dinheiro na economia formal. Só que no varejo financeiro, para a pessoa física desorganizada, o preço não é preço, é punição. A diferença entre essas duas realidades é o imposto invisível sobre a ignorância financeira.
É por isso que a classe média trabalha, corre, paga e não sai do lugar. E é por isso que o Estado adora esse comportamento. Endividado não acumula ativo, não cria autonomia, não questiona, só obedece. O mínimo no cartão é o INSS do seu mês. Você contribui para manter o sistema rodando, mas não cria patrimônio seu. Repartição no cartão, repartição na aposentadoria, você banca o fluxo e chama isso de solução. Agora vamos abrir o motor e olhar o que acontece quando você aperta o botão do pagamento mínimo. Não existe magia, existe matemática e ela é impiedosa. Primeiro, vamos desmontar a engenharia do erro. Imagine uma fatura de R$5.000. Você olha aquilo e pensa, eu pago o mínimo agora e mês que vem eu resolvo. O mínimo costuma ficar em torno de 15%. Então você paga R$750 e sente que fez a sua parte. Só que a sua fatura não era só dívida, ela era um retrato do seu caixa. O que você não pagou, R$4.250, não vira uma parcela bonitinha. Ele cai no rotativo, que é o lugar onde o sistema te cobra o preço da sua desorganização. E aqui entra a mentira do só 2% ao mês. 2% ao mês já é veneno. 2% ao mês por 36 meses dobra qualquer valor, porque juros compostos multiplicam, não somam. Uma dívida de R$1.000 ignorada por 3 anos vira aproximadamente R$2.040, mesmo nesse cenário fofinho, de 2% ao mês. É por isso que eu digo que 2% é propaganda. Soa pequeno, mas é uma sentença de repetição. Só que o mundo real do rotativo não é 2%. Houve período recente em que a taxa média do rotativo foi divulgada em 445% ao ano. 445% ao ano não é um número para comparar, é um número para temer. Traduzindo isso para o seu mês, dá algo perto de 15% ao mês em taxa equivalente. 15% ao mês significa que antes de você pensar em amortizar qualquer coisa, o saldo já está crescendo como mofo em parede úmida. Volte para os R$4.250 que ficaram no rotativo. Com 15% ao mês, o juro do primeiro mês, só de carregar essa dívida, é da ordem de R$640. Você pagou 750. Entendeu o truque? Quase todo o seu esforço vira aluguel do dinheiro. Você está pagando para manter a dívida respirando. Se no mês seguinte você repete o comportamento e paga mais um mínimo, você continua alimentando juros em vez de matar a principal. E se, além disso, você continua usando o cartão para viver, porque a vida não para, você adiciona novo principal em cima de um principal antigo, a sua dívida não é uma linha, é uma esteira rolante. Agora entra o 7, o custo efetivo total. O brasileiro olha uma taxa nominal e acha que entendeu o preço. Não entendeu. O 7 existe justamente porque o custo real do crédito vem com encargos, tarifas, seguros embutidos, multa e mora quando há atraso. E tudo isso precisa ser traduzido num percentual comparável. Existe norma do Conselho Monetário Nacional disciplinando o cálculo e informação do CET, porque sem isso a comparação vira fraude. O sistema até te informa, mas te informa num idioma que você não sente no estômago. Você sente o mínimo, você não sente o custo total tomando posse do seu futuro. Você pode dizer, mas agora tem limite, agora não vira infinito. Sim, existe uma trava em vigor desde janeiro de 2024 que impede que a dívida no rotativo e no parcelamento da fatura ultrapasse 100% do valor principal. Ou seja, a dívida não pode passar de 2 vezes o valor original daquela contratação. Isso é apresentado como proteção. Só que eu vou te dizer a verdade, proteção contra a morte não é sinônimo de vida. Se você transforma R$5.000 em R$10.000, você acabou de aceitar perder R$5.000 para comprar tempo. E o pior, essa trava não impede o efeito mais destrutivo, que é o comportamento recorrente de girar a fatura todo mês. A cada ciclo você cria um novo principal. Você pode ser salvo da explosão infinita numa dívida específica e ainda assim ser esmagado por uma sequência de dívidas finitas que se repetem sem parar. Agora vamos para a projeção macabra, usando o dado macro que manda no Brasil. A Selic está em 15% ao ano, definida em dezembro de 2025, e o Banco Central deixou a mensagem de juros altos por um período prolongado. 15% ao ano dá algo como 1 e pouco por cento ao mês no mundo Selic, no mundo CDI, no mundo de quem tem acesso a dinheiro caro, mas civilizado. Enquanto isso, o rotativo gira em dezenas de vezes esse custo. Repare na perversidade.
O país inteiro é precificado por Selic, mas a sua vida, quando você perde o controle, é precificada por uma taxa de punição. E aí eu quero que você visualize o gráfico mental. No eixo do tempo, você coloca 5, 10, 20 anos. No eixo do dinheiro, você coloca duas curvas. A primeira curva é a do endividado crônico, que paga mínimo e parcela fatura. Ele paga juros que não constroem nada. Ao longo de 5 anos, mesmo que ele só caia no rotativo 2 ou 3 vezes por ano, ele está doando patrimônio para o sistema. E patrimônio doado não volta. Em 10 anos, essa pessoa não tem reserva, não tem ativo, não tem paz. Em 20 anos ela vira dependente e o sistema adora dependente porque dependente aceita qualquer regra. A segunda curva é a do soberano, o adulto financeiro. Ele entende que o Brasil é um país de juros altos e indexação forte. Ele usa isso a favor dele. Em vez de pagar 15% ao mês para o banco, ele luta para fazer o inverso. Receber o CDI, receber Selic, receber prêmio de risco com consciência. Ele não precisa virar gênio, ele só precisa parar de financiar consumo com o instrumento mais caro do país. Se, em vez de comprar tempo no cartão, ele cria um colchão e deixa esse colchão render em algo atrelado à Selic ou ao CDI, a matemática muda de lado. Não é romantismo, é aritmética. Agora vem o pilar mais humilhante, que é o custo de oportunidade. Vamos voltar ao nosso exemplo da fatura de R$5.000. Suponha que você caia no rotativo e, por causa da trava, no pior caso, você pague até R$10.000 naquele principal ao longo do tempo. Você perdeu R$5.000 para o sistema. Agora, compare isso com o que R$5.000 fariam se fossem tratados como semente e não como incêndio. Com Selic em 15% ao ano, o investimento conservador atrelado a Selic ou CDI tende a render algo em torno de 1% ao mês bruto, variando com imposto e prazo. E o que isso significa ao longo do tempo? Significa que em 36 meses aquele dinheiro poderia estar perto de R$6.000 e tantos em vez de virar o buraco que te obriga a pagar 10.000. Você não perdeu só 5.000, você perdeu o que pagou e perdeu o que poderia ter acumulado. É dupla punição. É por isso que eu chamo de moedor de patrimônio. E aqui eu conecto isso ao tema que você finge que não quer ouvir, INSS. O brasileiro tem duas servidões que ele chama de normal. Uma é a do cartão, quando ele troca a liberdade futura por alívio imediato. A outra é a do INSS, quando ele troca patrimônio próprio por uma promessa estatal. INSS é repartição. Você não acumula um ativo com seu nome, você financia o benefício de alguém agora, na esperança de que alguém te financie depois. Isso depende de uma base grande de contribuintes sustentando uma base menor de beneficiários. Quando a demografia aperta, o sistema precisa mudar a regra, idade, alíquota, fórmula. Essa dependência de fluxo para pagar a promessa antiga é a lógica de um Ponzi legalizado. Não porque haja um vilão de filme, mas porque a estrutura exige entrada contínua para honrar compromissos que não foram capitalizados. O cartão, no mínimo, é a versão mensal dessa tragédia. Você paga para manter o fluxo, não para construir ativo. Se você entendeu a mecânica, você entendeu a tese. O erro não é o cartão existir. O erro é você tratar o cartão como extensão da renda. O sistema foi feito para te seduzir com alívio e te punir com matemática. E enquanto você estiver pagando juros de rotativo, você está proibido, na prática, de enriquecer porque você está jogando um jogo em que o adversário cobra 15% ao mês e você tenta correr com um salário reajustado por IPCA. Agora eu vou te mostrar o futuro inevitável, porque o Brasil não pune por maldade pessoal, ele pune por estrutura. Se você continuar tratando o cartão como extensão do seu salário, a sua vida vai virar um ciclo de sobrevivência, não de construção. Toda vez que a inflação aperta e o preço do básico sobe, mercado, combustível, energia, você sente no caixa. O que a classe média faz? Empurra para o cartão. E quando empurra para o cartão, ela transforma o IPCA em juros compostos. A inflação te morde de um lado, o rotativo te esmaga do outro. Você não está se virando, você está transferindo o patrimônio futuro para pagar o presente como se isso pudesse dar certo por muitos anos. Num país em que Selic e CDI já são altos por natureza, o crédito fica caro até para quem é organizado. Para quem é desorganizado, vira punição e a economia não te dá trégua. Se o dólar dispara, o custo de muita coisa sobe por repasse, direto ou indireto.
Se o governo acelera gasto, você paga com inflação ou com juros mais altos para conter essa inflação. Em qualquer desses cenários, quem vive no rotativo perde duas vezes. Paga mais caro no consumo e paga juros absurdos para financiar o consumo mais caro. Isso é definição de empobrecimento matemático. O resultado prático é previsível. Em 5 anos você vai ter um padrão fatura girada, parcelas acumuladas, limite comprometido e uma ansiedade silenciosa que te obriga a aceitar qualquer emprego, qualquer hora extra, qualquer humilhação. Em 10 anos você descobre que trabalhou para manter fluxo, não para construir patrimônio. Você não tem reserva de emergência, não tem margem de manobra, não tem tempo. Em 20 anos, você vira refém do Estado e do sistema financeiro ao mesmo tempo. Porque sem patrimônio, você depende de promessas. E promessa não paga conta. E aqui eu volto ao ponto que quase ninguém quer encarar. INSS, para quem não acumula ativos, vira muleta obrigatória. Só que INSS não é sua poupança, é repartição. Você banca hoje esperando que alguém te banque amanhã. Isso depende de uma pirâmide demográfica saudável. E ela não é saudável. A consequência é sempre a mesma. A regra muda, a idade sobe, benefício perde poder de compra e o cidadão descobre tarde que confiou no que não controla. Isso é a lógica de um Ponzi legalizado, não por drama, mas por estrutura. Ele precisa de um fluxo contínuo de novos pagadores para sustentar promessas antigas. Agora, o cenário do soberano é o oposto. Ele interrompe o rotativo imediatamente e transforma a economia brasileira em aliada, não em inimiga. Ele cria reserva, rendendo próximo do CDI, usa tesouro direto para dar previsibilidade, seleciona ativos como ações e FIIs com critério e não aceita indexação e juros contra ele. No Brasil, ou você tem ativos que te pagam, ou você paga juros para alguém te dominar. Agora eu vou destruir as desculpas, porque desculpa é o anestésico preferido da classe média. A primeira é a mais comum: eu não tenho dinheiro. Você não precisa ter dinheiro, você precisa parar de perder dinheiro. O rotativo não é falta de renda, é falta de comando sobre o fluxo de caixa. Se você está pagando juros de cartão, você não está pobre, você está sangrando. E quem sangra precisa estancar o ferimento antes de pensar em correr. A prioridade número 1 não é investir em ações, não é escolher FII, não é fazer mágica com tesouro direto. A prioridade é sair do instrumento mais caro do país. Porque enquanto você paga 15% ao mês para o banco, qualquer investimento que você faça é como tentar encher um balde furado. A segunda desculpa é difícil. Difícil é trabalhar 20 anos e terminar sem patrimônio. Difícil é envelhecer e descobrir que depende de um benefício que muda a cada governo. O que você chama de difícil hoje é disciplina básica. Gastar menos do que ganha. Cortar o uso do crédito caro. Organizar o vencimento da fatura com o dia do salário, parar de parcelar consumo como se fosse estratégia. Estratégia é comprar ativo. Parcelamento de consumo é confissão de fraqueza financeira. A terceira desculpa é: mas o governo vai ajudar, vai ter programa, vai ter renegociação. E isso é suicídio mental. Estado não salva, Estado administra massa. O Estado te dá alívio pontual e cobra com imposto e inflação depois. Você não precisa de misericórdia estatal, você precisa de autonomia. E autonomia vem de patrimônio, não de promessa. E aí aparece a desculpa mais cínica: eu vou pagar quando sobrar. Nunca vai sobrar. Sobra é um mito para quem vive sem sistema. Se você não define primeiro a sobrevivência e a disciplina, o resto vira consumo. O cartão é projetado para isso. Ele quer que você use o limite como se fosse renda. E quando você faz isso, você se torna um pagador de juros vitalício. E por favor, pare de acreditar que o INSS é um plano de aposentadoria. Não é. É repartição. Você paga para alguém receber agora. Amanhã, para você receber, precisa ter gente pagando e precisa ter regra favorável. O país envelhece, a conta aperta e a regra muda. Essa dependência de fluxo para sustentar a promessa é estruturalmente a mesma lógica de um Ponzi legalizado. A diferença é que ele tem lei. E por ter lei, as pessoas chamam de seguro. Seguro não muda toda hora, repartição muda. Se você quer um critério simples para não cair em conversa mole, use uma pergunta: isso aumenta meu patrimônio ou aumenta minha dependência? Rotativo aumenta a dependência. Parcelamento de fatura aumenta a dependência. Contar com o INSS como única aposentadoria aumenta a dependência. O resto é narrativa para justificar o fracasso.
Então vamos fechar com o que importa, porque o homem adulto não vive de esperança, vive de decisão. Existem dois caminhos. No primeiro, você continua aceitando a anestesia do pagamento mínimo, continua parcelando fatura para caber, continua empurrando a vida para o mês seguinte e chamando isso de estratégia. Nesse caminho, a matemática é automática. Você vai pagar juros compostos, vai perder patrimônio, vai trocar a liberdade por alívio e vai chegar aos 40, 50, 60 anos com ansiedade e dependência. Aí você vai olhar para o INSS como salvação e vai descobrir que o INSS não é patrimônio, é repartição. Você financiou o fluxo a vida inteira e vai receber o que a política do momento permitir. Isso é a estrutura de um Ponzi legalizado. Depende de sempre entrar gente nova pagando para sustentar a promessa antiga e quando a base encolhe, a regra muda em cima de você. E você não tem como processar a realidade porque você nunca construiu a sua própria base. No segundo caminho, você faz o que a maioria não faz. Você corta o mal pela raiz. Você decide que cartão não é renda. Você decide que rotativo é proibido. Você trata juros como inimigo quando estão contra você e como aliado quando estão a seu favor. Você cria uma reserva de emergência que rende próximo do CDI para nunca mais precisar financiar supermercado com cartão. Você usa Tesouro Direto para dar previsibilidade e só depois, com caixa controlado, você começa a escolher ativos de verdade, FIIs e ações, não como loteria, mas como construção de renda e proteção contra a inflação. Você aceita a realidade do Brasil aqui, ou você recebe juros, ou você paga juros. Não existe terceira opção estável. O seu ultimato é simples e imediato. A partir de hoje, você vai olhar para a fatura do cartão como se fosse um diagnóstico médico. Se existe rotativo, você para de usar o cartão para consumo até zerar o saldo. Se existe parcelamento de fatura, você transforma isso em prioridade absoluta e reorganiza o mês para matar a principal, não para alugar dívida. Você escolhe uma data de vencimento alinhada com o seu salário e cria regra. Tudo que não cabe à vista no seu orçamento real não cabe no seu padrão de vida. Enquanto você não fizer isso, você está vivendo acima do seu patrimônio e abaixo da sua dignidade. Inscreva-se para se alistar no exército dos que protegem seu patrimônio. Não seja mais uma vítima estatística.